Em um período onde Israel vivia uma gangorra, um sobe e desce espiritual, Deus encontrou Gideão malhando trigo em um lugar inapropriado para aquela função. Malhar trigo é na eira. Esse é o lugar apropriado e não no lagar onde Gideão estava malhando. O tempo era improvável e o lugar para malhar o trigo também era muito improvável. Mas Gideão entendeu que aquilo que Deus lhe deu, midianita nenhum vai roubar. Por isso ele, mesmo com pouca força, não abriu mão do que o alimentava. E este, irmãos, é o segundo vídeo que eu faço sobre Juízes, capítulo de número 6, a história desse homem de Deus, Gideão. Leia a passagem que está escrita no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 do livro dos Juízes e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E se você desejar adquirir um dos nossos livros para nossa edificação ou fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, as informações que você precisa estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para você, irmãos, que gosta dos vídeos como esse aqui, vídeos de 10 lições, é só clicar em playlist e procurar os vídeos de 10 lições. Lá você vai encontrar vários vídeos como esse aqui, várias lições sobre passagens e personagens da palavra. Agora sim, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: tem gente que só adora na eira. Mesmo com pouca força, irmãos, cheio de dúvidas e com a incerteza de um futuro melhor, Gideão está tirando forças na fraqueza. Enquanto a fé falsa e interesseira só adora a Deus pelo que ele pode fazer, a fé verdadeira adora a Deus na bonança ou na escassez. Quem tem a fé verdadeira não adora a Deus pelo que ele faz ou o que ele pode fazer. A fé em Cristo, irmãos, nos faz adorar nos lagares da vida também. A Bíblia diz em Apocalipse 3:8 as seguintes palavras sobre os cristãos da igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta e ninguém pode fechar. E diz assim, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo na aflição, mesmo com pouca força, a igreja de Filadélfia não se desgrudou dos princípios da palavra, não se afastou da presença. Assim também, irmãos, fizeram os heróis da fé. Lá em Hebreus 11, o versículo 34 diz que eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, nas batalhas se esforçaram. Então, tire força da fraqueza para adorar a Deus, tire forças da fraqueza para ser fiel no lagar também. Segunda lição: não deixe de usar a ferramenta que você tem em suas mãos. O futuro, irmãos, era improvável, o presente era improvável e o lagar era um local improvável para malhar o trigo, mas as adversidades não impediram de Gideão usar a ferramenta que ele tinha. O lagar foi a ferramenta de Gideão contra os midianitas. No tempo de angústia, irmãos, não deixe de usar a ferramenta da oração. No tempo do deserto, não deixe de usar a ferramenta da adoração. E no tempo da tentação, não deixe de usar a ferramenta da palavra de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes deixamos de usar as ferramentas que temos por causa da ferramenta que não temos. A ferramenta do lagar não era a ferramenta ideal, mas funcionava. Era uma ferramenta absurda para muitos, mas para Gideão era poder de Deus na vida dele. Deus quer nos ver, irmãos, lutando com as ferramentas que ele nos deu.
Ei, a oração serve, a palavra serve, a fé em Cristo é suficiente para você vencer multidões de problemas. Pode ser estranha, essas ferramentas podem não servir para outros, podem ser estranhas para outros, mas para você, que é filho e filha de Deus, sabe que essa ferramenta é suficiente para guardar o bom depósito de Deus na sua vida. Terceira lição: só Deus vê um general em um agricultor. Irmãos, olha que forte, aos olhos das pessoas, Gideão não passava de um agricultor, mas aos olhos de Deus, aleluia, Gideão era um general, Deus via ele como um general. Sabe por quê? Deus transforma agricultor em general de exército. As leis do reino não são as leis da terra. Na lei da terra, cordeiro nasce cordeiro, cachorro nasce cachorro e gato nasce gato, mas no reino de Deus, Jesus Cristo, o leão nasceu como um cordeiro e voltará como um leão. Então, pare de focar no que as pessoas pensam de você e fique com a tática, com a ótica de Deus para a sua vida. Deus vê generais em agricultores porque as leis do reino são diferentes das leis da terra. Deus vê um rei em um menino, apóstolo em um pescador e um perseguidor como Saulo em um perseguido evangelista da palavra. Nas mãos de Deus, irmãos, o agricultor vira ferramenta de guerra contra o mal, e 300, irmãos, vale mais do que 135 mil midianitas. Então, com Deus ao nosso lado, entenda que dá para tirar leite da pedra, creia, é isso que ele quer fazer em você e através de você. Sabe por quê? Porque com Deus, menos é mais. Você acredita? Quarta lição, 2 contra 1. Segundo nos informa, irmãos, o capítulo de número 7, 135 mil inimigos aguardavam Gideão para a batalha. São 135 mil problemas. Se nós fizéssemos uma proporção matemática de quantos midianitas seriam para cada soldado de Gideão, no caso aí 135 mil, pegando por base os 135 mil contra os 300 de Gideão, daria em torno de 450 inimigos para cada soldado de Gideão. Então, seriam 450 contra 1. Com certeza, humanamente falando, a derrota seria certa. Mas veja só, irmãos, o que Deus falou com Gideão no versículo 16 do capítulo 6. Pega a visão. Eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um. Então agora é 1 contra 1. Deus está dizendo que os midianitas, irmãos, vão se tornar em um só homem. Ou seja, 135 mil problemas serão transformados em um. Então a conta mudou totalmente. O que era 450 midianita contra um soldado de Gideão, agora se tornou em 2 contra 1. Aí você me pergunta, como assim 2 contra 1? É simples. Primeiro, Deus disse que seria com Gideão, ou seja, 2, Gideão e Deus. Pegou a visão? E depois Deus disse que os 135 mil se tornariam em um. Então são 2, Deus e Gideão, contra 1. Amém? Quem tem Deus, irmãos, sempre será a maioria. Por favor, pare de ficar preocupado com a multidão de problemas, com a multidão de coisas que estão vindo na sua direção. Isso é um sinal para você se refugiar em Deus. Deus chegou primeiro, irmãos. Creia, e Ele é a maioria do seu lado. Os problemas chegaram, mas Deus já chegou primeiro. Maior é o que está em nós. Acredite nisso. Com Deus, você é a maioria. Receba força nessa hora. Receba estrutura de Deus para encarar 135 mil problemas como se fosse um só. Quinta lição, com Deus você começa embaixo e termina em cima. Irmãos, olha que forte, Gideão, para proteger o alimento da tirania dos midianitas, foi malhar o trigo no lagar.
O lagar é um buraco cavado no chão, uma espécie de piscina. Lagar não é algo construído na parte de cima, na superfície. Amém? Lagar é um local construído na parte de baixo. E aí, depois de ouvir a promessa feita por Deus, Gideão pede 2 sinais. E estes sinais tinham que ser feitos na eira. A eira era totalmente diferente do lagar. Enquanto o lagar ficava na parte de baixo, a eira ficava na superfície, na parte de cima. Por que a eira ficava na parte de cima? Justamente porque quando se debulhava o trigo, o vento levava a palha e ficava só o trigo. Aí eu entendo que o projeto de Deus na vida de Gideão tinha começado embaixo, mas não iria terminar embaixo. Começou embaixo no lagar, mas iria terminar no alto na eira. Assim são os projetos de Deus na nossa vida. Muitos irmãos abandonam Jesus, largam o projeto da salvação, mas se esquecem que a salvação é um projeto que começou aqui embaixo, mas vai terminar lá em cima. A Arca de Noé começou também embaixo. O projeto de Deus começou embaixo, mas terminou em cima, na ponta do Monte Ararat. Abraão, em Gênesis 22, foi provado por Deus para oferecer o seu filho Isaque, e esse projeto, o seu único filho, né? E esse projeto começou embaixo, mas terminou lá em cima no Monte Moriá. Amém, irmãos? Era um teste de Deus na vida de Abraão, que começou embaixo, mas terminou lá em cima. Então, não abandone o projeto de Deus na sua vida. No começo são absurdos os projetos de Deus, pouco atrativos, incompreensíveis, mas no final é bênção, no final é vitória. Começa embaixo para você aprender as lições do campo, as lições de baixo, para chegar lá em cima e não pisar em ninguém. 6ª lição: quem abaixa a guarda não está com foco na batalha. Não está, irmãos. A sabedoria de Deus é coisa linda. E a questão toda aqui, irmãos, não é que Deus não sabia quais eram os soldados que não estavam preparados. Deus sabia. Só que tem um porém, Gideão não sabia quem era quem. Deus sabia, mas Gideão não. Por isso que no capítulo 7, no verso 4, Deus ordena a Gideão fazer o teste das águas. Com esse teste das águas, Gideão vai ver o que Deus já estava vendo em relação a quem estava disposto a lutar ou não. Agora as águas vão provar quem está focado no céu e quem estava focado na terra. E eu aprendo, irmãos, que o reino de Deus é foco, é visão. Foco no céu e não na terra. Quem pôs a mão no arado de Deus e olha para trás, vai perder o foco principal. O foco dos que lamberam a água não estava na guerra, estava em suas necessidades. E quem foca nas suas necessidades como prioridade, vira presa fácil para o adversário, porque a qualquer momento o inimigo apresenta algo de acordo com aquele desejo, de acordo com aquela prioridade que a pessoa colocou no coração, e a pessoa vai e cai. Então foque primeiro no reino de Deus. Não coloque suas necessidades à frente do propósito. Amém? Beba água sem perder o foco. Viva a sua vida, mas não perca o foco de Deus durante a sua caminhada. 7ª lição: Deus sabe quem está disposto a lutar as nossas guerras. Pegou? As águas, irmãos, era a provação que Deus fez o exército de Gideão passar. O teste das águas serviu para Gideão ver quem realmente estava disposto a lutar a guerra dele, a lutar com ele naquela batalha. Quem realmente não estava do seu lado com segundas intenções, ou quem estava do seu lado com a motivação errada. Gideão pôde ver isso. Só Deus, irmãos, sabe quem realmente são os nossos amigos. Só Deus sabe o intento dos corações das pessoas que estão ao nosso lado. É por isso que Deus permite passarmos pelas provas das águas. Só através da prova das águas
podemos confirmar quem é por nós e quem é por nossa família e ministério. Deus nos permite, irmãos, ver coisas para abrir os nossos olhos sobre quem realmente guerreia ao nosso lado, quem realmente está ao nosso lado, disposto a lutar, focado na nossa guerra, que abraçou a nossa causa. Então, não reclame do dia da provação. Sabe por quê? Porque a prova das águas, ou a prova que você está passando, revela coisas que só Deus pode ver. Oitava lição: para quem tem Deus, a crise é inspiração e não fim. A crise, irmãos, era essa daqui, ó. O domínio dos midianitas que devoravam tudo e não deixava alimento nenhum sequer. E foi essa crise que serviu de inspiração para Gideão. Gideão inovou um jeito de malhar trigo em dias difíceis. Enquanto, conforme a Bíblia diz, né, uns se escondiam em cavernas dos midianitas, com medo dos midianitas, Gideão malhava trigo no lagar. É claro, irmãos, que é penoso malhar trigo no lagar, mas a inovação, a inspiração de Deus na vida dele evitou a perda do alimento para os inimigos. Então, busque inspiração em Deus no dia da crise. Na crise, irmãos, muitos enchem o pulmão de ar, respiram fundo para reclamar e murmurar. Faça a diferença. Não use esta oportunidade para desistir. Não use esta oportunidade para entregar de mãos beijadas aquilo que Deus te deu. Amém? Busque a Deus. A inspiração de Deus é capaz de inovar a sua vida e te dar ferramentas no dia mau. Nona lição: Deus não quer saber quantos são, mas quem são. Irmãos, o quantitativo para Deus nunca foi problema. Deus nunca dependeu de quantidade para agir. Deus passou a peneira nos 32 mil e deixou só 300. Isso mostra que para Deus quantidade não é o problema. Eram, irmãos, apenas 300, mas não eram pessoas cheias de si. Eram apenas 300, mas não eram pessoas que lutavam em busca de glória própria. Não eram covardes, eram 300, mas não eram covardes. Eram 300, mas não eram desobedientes. Amém? Eram 300, mas eram 300 dispostos a lutar e a obedecer à direção de Deus na vida de Gideão. E pessoas, irmãos, eram pessoas, irmãos, totalmente dependentes de Deus. Caso contrário, teriam ficado de fora daquele projeto. Então, pega essa visão aqui para a sua vida e use o mesmo critério de Deus. Assim como para Deus não importa quantos, mas quem vai para a batalha, faça o mesmo na sua trajetória com Cristo. Não se preocupe com quantos, mas se preocupe com quem estará ao seu lado. Talvez você esteja preocupado com a quantidade, quando, na verdade, Deus já colocou pessoas de qualidade ao seu lado, seja na igreja, seja no seu ministério, seja na sua família. Amém? Pessoas cujo combustível para te ajudar não são segundas intenções, mas sim o amor, a admiração, a direção de Deus que eles receberam para te ajudar. E aí, quantos ou quem? Qual é a sua escolha? 10ª lição: mesmo em dias difíceis, não faltava o trigo. Irmãos, se Gideão está malhando trigo no lagar, é porque tinha trigo em dias difíceis. Caso contrário, nem ali Gideão estaria. E eu entendo que mesmo em dias difíceis, o trigo não faltava para Gideão. O trigo aqui é símbolo, irmãos, da palavra de Deus. Amém? Todos os dias nós precisamos se alimentar. Amém? Precisamos alimentar a nossa alma com a palavra, principalmente em dias difíceis. Amém? Faça a experiência, irmãos, de ler e meditar na palavra de Deus até nos dias que os midianitas estiverem vindo com tudo para cima de você. Até em dias desfavoráveis. Com certeza, a sua disposição para encarar os midianitas de problemas e circunstâncias, situações que se levantam,
a sua disposição será outra. Sabe por quê? Tem pessoas que só observam a palavra quando tudo está bem. Mas faça isso. Malhe trigo no lagar. Não deixe o trigo faltar em dias difíceis. Porque no dia difícil, você precisará, principalmente, da ferramenta do trigo, que é o pão, a palavra do Senhor que desceu do céu para a nossa vida. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todo trigo, toda palavra. Ainda que eu malhei esse trigo no lagar. Quer malhar trigo no lagar aqui, dentro dessa 10ª lição? Ainda que eu tive que ir para o banheiro da empresa, ler um capítulo da Bíblia, ler um versículo, a metade de um capítulo, ler a palavra dentro de um banheiro na minha empresa, mesmo que eu cheguei cansado dentro da condução, ou cheguei em casa cansado e fui ler a Bíblia, mesmo que eu li a Bíblia na condução, eu malhei trigo no lagar, mas o trigo não faltou na minha vida. Amém? Então, vai ter dia que a gente vai ter que malhar trigo no lagar. Vai ter dia que para você meditar na palavra, você vai ter que vencer alguma coisa, dentro ou do lado de fora. Deus te abençoe com essa palavra, no nome de Jesus. Tem um primeiro vídeo aí já rolando sobre Gideão, e se vocês quiserem é só entrar lá na playlist 10 lições do canal, e lá estará o primeiro vídeo sobre Gideão. Deus te abençoe.